Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de berçários, respondendo as perguntas que eu solicitei que vocês deixassem lá na comunidade do YouTube. Eu separei por categorias: rega, substrato, adubação. Eu fiz essas categorias para poder responder para vocês de uma maneira mais concisa. Tá bom? Vou deixar muitas dicas, viu? Muitas dicas mesmo. Então aproveita para ouvir direitinho esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser bem bacana. E se você já gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? A primeira pergunta que eu vou responder é a respeito de substrato. Raquel perguntou: a minha dúvida é se tem algum substrato mais indicado para berçários. Raquel, eu aqui uso o mesmo substrato para berçário e para o meu cultivo aqui no tempo em geral, tá bom? Existem alguns cultivadores que sim, fazem substrato separado, por entender que é mais prático, porque o berçário irá ser molhado com mais frequência do que as plantas adultas, né? Então a pessoa muda a formulação do substrato para que ela tenha mais sucesso e continue com o mesmo regime de rega. Eu aqui optei por não fazer isso, porque quando eu deixei o substrato do berçário mais úmido, eu tive muito problema de cochonilha de raiz. Já linkando com essa pergunta, a Má Silva perguntou: a minha dúvida é a respeito de pragas. O que fazer quando o berçário é atacado por cochonilhas de raiz? Existe uma forma de evitar esse problema? Olha, Má, existe sim, é o que eu acabei de falar. Você fazer com que o seu substrato ele seja bem drenante. Então, você vai ficar diante de um dilema, né? Porque o que acontece quando você tem um substrato drenante em berçários? Você vai ter uma secagem mais rápida do substrato. Olha como o meu substrato é sequinho. Isso vai demandar de você mais trabalho, mais atenção, porque você vai ter que estar umedecendo esse substrato com mais frequência do que sua coleção normal. Essa é a única maneira que eu aqui encontrei de fazer um cultivo mais saudável com relação a não ter pragas no substrato, e só que aí demanda aqui uma atenção maiorzinha para você estar colocando mais água quando você já tem assim, ó, plantinhas plantas nascidas, já adultas, já crescidas, né, como essas aqui que vocês estão vendo. Eu aqui consegui contornar o problema da cochonilha de raiz usando o mesmo substrato que eu uso nas minhas plantas adultas. Quando eu estava usando o Carolina Soil, que tem vermiculita, não dava bom, porque ele guarda muita umidade e isso faz com que o substrato fique úmido por muito tempo, e aí ocorre o surgimento das cochonilhas de raiz. Como tratar cochonilha de raiz? Em berçários eu não consegui vencer. Eu só consegui cuidar desse problema quando eu troquei todos os substratos do meu berçário e passei a usar o substrato normal meu, que é super seco. Berçários, para você conseguir acabar com cochonilha de raiz, eu acho que o ideal é você fazer imersão em inseticida ou imersão em terra de diatomácea. Só que eu nunca fiz. Nunca fiz. Então, eu não vou falar para você agora uma receita. Eu sei que existem vídeos na internet falando a respeito de imersão. Salvo engano, é um vídeo eu vou deixar aqui o nome do vídeo.
da youtuber que fala a respeito disso, tá? Vou deixar aqui embaixo. A Leandra Oliveira falou: amo fazer berçário de folhas, às vezes dá certo, às vezes secam e morrem. Será que a época do ano ou a lua fazem diferença? Sempre faço da mesma forma, local, regas e etc. Olha, Leandra, folhas secam, né? Existe um percentual de folhas que você vai colocar no berçário e que elas vão secar, sim. Não é 100% de aproveitamento quando você faz berçário. Primeira observação. Segunda, se existe uma época melhor, eu acredito que sim, exista uma época melhor, que seria a época da primavera-verão. É a época em que as plantas, principalmente as equivérias, que a gente gosta muito de fazer brotação por folha, as sedevérias, as graptovérias também se dão muito bem com brotação por folha nessa época da primavera-verão, embora eu acho que algumas até estariam em termos assim como dormência. Mas, ainda assim, a minha experiência, gente, é a minha experiência pessoal, equivérias, graptovérias, sedevérias, elas brotam na primavera-verão. O inverno, de modo geral, como aqui onde eu moro, cai bastante a temperatura. A gente fica aqui no inverno, no outono, ontem já fez aqui 13 graus. Então, quando fica muito frio, as plantas diminuem a atividade delas e algumas entram em dormência. Quando isso acontece, então, não é legal fazer berçário por folha. Elas vão dar uma boa parada no desenvolvimento, sim. Já com relação à lua, eu não sei dizer, né? Existem estudos, mas parece que ainda não é totalmente comprovado a influência da lua. Então, eu aqui não sigo lua nenhuma, tá bom? Eu realmente faço mais brotação por folhas na época da primavera-verão. Isso. Olá, quando posso separar a mudinha da folha? Às vezes a folha-mãe apodrece ou seca muito rápido. A mudinha ainda é pequena, mas mesmo assim eu tiro ela da folha-mãe por medo de apodrecimento. Eu também faço isso, tá bom? Retiro as folhas secas e as folhas que estão apodrecendo ou estão amarelas. Eu retiro essas folhas quando a planta já está... já brotou. Eu vou deixar agora o vídeo de como que eu faço isso. Olha só, esse é um outro problema recorrente em berçário, tá vendo? Ó, essas folhinhas que elas brotam, mas elas não estão indo para frente. Por que que elas não estão indo para frente? Gente, olha aqui, ó. Ó, olha onde é que tá a raiz. Então, você tem que ajudar ela. Ajudar a colocar o miolinho para baixo. Olha esse aqui, ó. Ó. Secou. Então, quando a planta tá assim, você tem que tirar essa folha e onde estava essa folha vai ser aonde vai brotar a raiz, tá? Você vira ela, ó, vou tirar. Tá vendo que eu tirei a folha aqui? Você vai virar essa aqui, vai ser onde vai sair a raiz, tá? Onde estava a folha. Você vai plantar ele assim, ó. Dá uma leve afundadinha. Agora você ajudou essa planta. O que não dá é largar ela assim. Se você larga ela assim, ó, às vezes ela consegue se virar sozinha como essa. Mas a maioria aqui não tá conseguindo. Eu tenho que vir, tirar essa folha velha. Ó. Tá vendo? Ó, tirei onde tava a folha. É o lugar que você vai plantar. Aí você vem aqui e faz assim. Coloca ela aqui, ó. Plantou. Tá? Porque aí você consegue com que esse brotinho aqui enraize. Agora, gente, eu quero falar a respeito do local ideal para você cultivar o seu berçário. A Leandra falou, minha dúvida é, posso deixar o berçário no sol? Gente, se você tá com só folhas, não brotou nada, não pode deixar no sol. Berçários recém-montados não ficam no sol, tá bom? Ficam em local iluminado, sombra iluminada. Sombra, que são locais ali, ó, ali no fundo, você tá vendo ali, ó? Ali já é muito escuro.
eu não gosto. Claridade é isso que vocês estão vendo aqui agora, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é claridade. Claridade é aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tá vendo? Isto é claridade. Agora ali, ó. Aqui, ó. Essa área aqui da minha casa já tá escuro. Já é sombra demais para uma planta. Mesmo que seja berçário, eu não gosto, tá? Eu já acho melhor sempre esse tanto de luminosidade que tem nessa área aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso é claridade. Onde eu estou agora, não tem sol no momento, eu estou na claridade. Esse tanto de luminosidade que é importante você manter para as suas suculentas de bebês, tá? Folhas para brotação. Por quê? Porque auxilia muito que elas não fiquem estioladas de cara, né? Se você mantiver ela nesse tipo de luminosidade aqui, ó, tá vendo? Esta área aqui já vai nascer estiolada, já vai brotar estiolada. Hilda Cardoso fala: eu faço berçário e tenho bastante aproveitamento, mas quando passo pro vasinho ela morre. Gostaria de saber por quê. Olha, Zilda, eu acho que você pode estar trocando de vaso de um lugar para outro muito cedo. De modo geral, eu demoro um pouquinho para tirar uma planta do berçário para o vaso definitivo. Depende, sabe do quê? Da espécie. Vou mostrar para você. Um bom critério para você saber quando deve tirar uma planta aqui do berçário para o vaso definitivo é a rapidez da brotação. Essa é uma dica importante, tá, gente? Demorou para brotar? Essa planta aqui é lenta para brotar. Olha só, todas da mesma época, tem umas grandes, outras pequenas. Já essa daqui, ó, também é da mesma época, mas olha o tamanho dela, tá maior. Eu já tirei outras que estavam aqui. Então, o que você vai observar? Se brotou devagar, demora para crescer, demore para tirar ela do berçário. Espera mais tempo para tirar ela, para você ter mais segurança. Se é uma planta que brota fácil, como o Graptocedum bronze, aqui, esse é o Graptocedum bronze. Esse daqui você já pode retirar até pequenininho que ele vai aguentar, porque é uma planta muito robusta. Essa aqui é a Fantôme, também é uma planta robusta. Tá vendo que eu não tenho pressa para trocar? Essa aqui tá bem grande, tá vendo? Olha. Então, a gente pode esperar mais tempo para transferir essas plantas aqui para um vaso definitivo maior, tá bom? A gente não precisa fazer isso muito cedo, não. Quanto mais tempo você esperar a planta crescer, maior a margem de segurança, né? Menor vai ser suas perdas, tá bom? Eu tenho vídeo no canal que eu já mostro um tempo que eu falo a respeito desse assunto também. Eu vou deixar aqui nos cards. Outra ideia também é você fazer já a adaptação do seu berçário ao sol. Assim que todas as plantas, ó, brotarem e ficarem já de um tamanho robusto, tá vendo que veja bem, essa equivéria, ela brotou muito rápido e ficou já grande assim. Mas eu esperei essas outras crescerem mais, tá vendo? Para poder adaptar elas ao sol. Então, eu vou colocando devagarinho o berçário no sol. Eu fico um tempo com 1 hora de sol, depois eu vou deslocando ele para locais onde o sol é maior, mas sempre devagar para adaptar. Uma vez adaptados ao sol, é muito mais seguro você fazer a transferência também dessas mudas para um vaso definitivo. Isso é importante também, tá bom? Eu faço transferência sem adaptar? Faço também, porque eu tenho aquele berçário ali, ó, que não pega sol de jeito nenhum. Então, quando elas já estão maiores, eu vou mostrar aqui, ó, mais um exemplo rapidinho. Ó, já tá desse tamanho, ó, do tamanho de uma moeda de R$1, já dá para trocar. Então, mais ou menos, você vai olhar pela espécie
e vai decidir. Ó, esse daqui eu tô esperando bastante, porque é uma planta de grande porte. Assim, ó, é cedo demais e é a mesma planta, tá? Aliás, não é uma planta de grande porte, não. Eu acho que essa daí é o Dr. Cornelius. Esse aqui já posso tirar, ó. Esse não. A Lara Bloom escreveu: meu problema com berçário foi a questão do sol. Eu deixava na sombra e as mudinhas ficavam estioladas e no sol morriam. Qual o meio termo? Aí eu perguntei a respeito do clima dela e ela disse que ela mora no interior de São Paulo, geralmente seco. Ela mora em apartamento e ali só pega o sol da tarde. Aí eu recebi até uma resposta aqui da Raquel, que também é uma cultivadora, e ela deu uma resposta muito bacana. Obrigada, Raquel, por colaborar aqui com o canal. Raquel sugeriu que ela colocasse sombrite, que ela colocasse no sol apenas da manhã das 9h30, né? Entre as folhagens de outras plantas. Muito boa ideia. É super importante vocês colocarem o berçário, esse pratinho de berçário, entre outras, na sombra de outros vasos. Isso ajuda muito a filtrar o sol quando você não usa sombrite. Eu uso essa estratégia aqui também. Procuro em vários locais onde que tem sombra e coloco ali, porque às vezes vai chegar o sol do meio-dia, mas vai ter uma folhinha aqui em cima, ó, fazendo uma sombra mexidinha assim, ó, né? Fica um sol filtrado. Esse tipo de sol para berçário é ótimo, tá bom? Continuando aqui, a Lara falou que ela não tem plantas grandes para fazer essa cobertura parcial de folhas por cima, né? Minha sugestão para a Lara é colocar então a folha embaixo da própria planta, embaixo da própria suculenta. Você retirar uma folha daqui e colocar aqui embaixo do próprio vaso, né? Tá vendo aqui, ó? Você retira uma folha aqui e coloca aqui mesmo no seu próprio vaso. É uma maneira de você conseguir meia sombra para sua suculenta. Não precisa fazer um vaso só para berçário. Você pode fazer o berçário no próprio vaso da sua planta. Por fim, gente, tem uma dúvida aqui da Daisy a respeito ainda de local. Que ela faz a seguinte observação: é sobre o crescimento. Percebo que as suculentas demoram muito para crescer. Isso quando não desenvolvem ou ficam estioladas. Estiolamento, gente, também tem ligação com o local ideal para você deixar o seu berçário. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Aqui é o local que tem mais luminosidade e pega sol, tá? E embaixo aqui, olha, já é um local mais de sombra mesmo, protegido da chuva, porque essa estante aqui protege as plantas debaixo da chuva. Então eu coloco o meu berçário ali, mas vocês percebem que é escurinho? Esse local aí, olha, ele vai fazer com que as plantas fiquem estioladas. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Tem um berçário aqui, esse aqui é o Pink Granite, tá? Já está brotando, ó. Eu joguei essas folhas aí, porque eu tava com pressa, e eu joguei eles aí. Agora que já tá brotando, eu tenho que organizar esse berçário. Colocar essas folhas todas com as raízes para baixo e trazer elas aqui, olha. Ó, tá vendo, ó? Eu vou trazer, depois que eu organizar esse vaso, eu vou trazer ele aqui. Vocês percebem que esta área para cá é sombra e esta área para cá é iluminada? Aqui pega sol, mas bem pouquinho. Então, eu faço isso. De lá, eu coloco lá no começo e depois eu vou trazendo ela para um lugar mais iluminado para evitar o estiolamento, tá? Culpa que é tudo feio mesmo, porque aqui é o local. Não sai, né? Ferrugem não tem jeito. Aqui eu tenho que colocar alguma coisa para dar uma protegida. Gente, como o vídeo ficou muito longo e as respostas ainda não terminaram, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom?
E da próxima vez eu vou responder mais perguntas aí agora com relação à regra de berçários. Se você já gostou do tema, gostou que eu respondi as perguntas, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Assim você continua me ajudando a crescer, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não percam a segunda parte. Tchau!